Som. Boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja nessa casa. Primeiramente, um prazer muito grande, uma honra muito grande, viu, pastor Diarley, estar aqui com vocês hoje, nesse fechamento aí desse ano, né? Um ano com bastante situações. Eu gostaria de agradecer, então, o convite do pastor Diarley, pastor Arlete, pastor Cícero, pastor Andréia, e todos os demais pastores, né, pastora Lia, pastor João e todos os outros, porque senão eu vou acabar esquecendo de alguém aqui. E quando eu estava ali preparando, né, a respeito... É tão engraçado o seguinte, todas as vezes que eu venho na igreja, todas as vezes que eu venho para dar uma palavra, é tão interessante que 90% das vezes Deus muda a palavra na hora. Mas eu creio que isso aí é uma forma de nós realmente estarmos alinhados com aquilo que Deus quer fazer e aquilo que Ele quer falar para nós nessa noite. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Enquanto você vai abrindo aí, Isaías capítulo 1. Isaías 1, verso 19 e verso 20. Isaías 1, 19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Repetindo, Isaías 1, verso 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu penso que estamos vivendo um tempo de alinhamento, estamos vivendo um tempo de realinhamento, estamos vivendo um tempo onde nós precisamos de estarmos atentos àquilo que Deus quer falar a respeito de tudo o que tem acontecido. E mais do que nunca, eu imagino, eu tenho a plena convicção, isso é uma plena certeza que eu tenho, de que cada dia mais se aproxima a volta de Jesus Cristo. E nós devemos estar muito mais preocupados, muito mais preparados para isso, do que simplesmente preparados para triunfar. Porque todas as vezes que a gente vem, né, num momento como esse, para a gente profetizar o próximo ano, a gente sempre fica imaginando, o ano que vem vai ser isso, o ano que vem vai ser aquilo. Mas nós sabemos que existe sobre nós uma promessa. Mas para que nós possamos tomar posse dessa promessa, você precisa começar a se apegar às verdades de Deus sobre a sua vida. Então eu penso que 2021 será um ano, vamos lá, 2020, quem está comigo fala eu. Não, vamos lá gente, quem está comigo fala eu. 2020 foi um ano totalmente atípico, nem as melhores pessoas, os melhores planejadores, as pessoas mais estratégicas poderiam prever o que iria acontecer em 2020. Ninguém poderia prever, mas uma coisa que fala muito forte ao meu coração é o seguinte, é que na verdade quando isso aconteceu, imagina, independente do dinheiro que você tinha, independente do acesso que você tinha, independente do conhecimento, tudo isso foi relativizado. Porque eu conheço pessoas que são donos inclusive de avião, tem avião, pode viajar para qualquer lugar do mundo, mas aí vem um coronavírus, vem o lockdown, fecha tudo, essa pessoa não pode mais pegar o avião dela e viajar. Você não pode ir mais para um resort, você não pode ir mais para um restaurante caríssimo, você não pode mais pegar o seu carro e ficar andando livremente. Por quê? Porque certamente isso nos mostra que se nós pensávamos que nós estávamos no controle, Deus mostrou que nós nunca estivemos no controle. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. E a palavra que eu sinto em compartilhar com você hoje, desse texto de Isaías 1, 19 e 20, é que normalmente, talvez você já tenha ouvido essa palavra, mas o engraçado, pastor Diarley, é que normalmente as pessoas só ficam no verso 19. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Amigo, mas tem uma condição, porém se fordes rebeldes e se recusardes, sereis devorados à espada. Nós precisamos entender essa dinâmica, nós precisamos entender essa máxima, de que para você de fato desfrutar da bondade de Deus, das coisas e dos planos e projetos de Deus para 2021, é necessário que você esteja, fale comigo, alinhado. É necessário que você esteja alinhado, realinhado. Eu penso que hoje é uma noite para você, de fato, olhar para dentro. É uma noite para você olhar para as suas atitudes,
Porque deixa eu te dizer uma coisa, se você está imaginando que 2021 vai ser um ano muito melhor do que 2020, eu posso te dizer uma coisa, eu acredito que pode sim ser melhor, pode sim ser muito melhor para aqueles que estiverem firmados em Deus. Mas é necessário que você tenha uma posição. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tenho certeza que Deus guardou muitos de vocês. Ei, se você está aqui hoje nessa noite, se você sobreviveu a tudo isso que aconteceu, significa que a mão poderosa do Senhor esteve sobre a sua vida, esteve sobre a sua casa. Mas para 2021, o que nós precisamos? O mundo de hoje é muito rápido, o mundo de hoje, ele anda numa rotação muito louca. A informação ela está se multiplicando cada vez mais. Jesus falou no final dos tempos que iria multiplicar o saber, o conhecimento iria se multiplicar. E nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo do tsunami das informações. Nunca antes na história da humanidade houve tanta informação como nós estamos vendo agora. Então isso é algo bíblico. Aquele tsunami que teve lá na Indonésia, há mais ou menos uns 10 anos atrás, aquilo está profetizado em Lucas, aonde diz, e os homens ficarão perplexos pelo bramido do mar e das suas ondas. 200 mil pessoas morrem em um tsunami, mas está na Bíblia. Amigo, se você quiser saber qual é o final da história, basta você ler a Bíblia. Só que nós precisamos entender que é necessário um realinhamento. Hoje é necessário você olhar para dentro e você compreender, porque a palavra diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Eu estava conversando com a pastora Andréia, eu falei para ela, pastora, na verdade, o que a gente precisa trazer de consciência para essas pessoas, é que na verdade, a única coisa que fica no final é o nosso relacionamento com Deus. Porque a sua vida, ela é reflexo do seu relacionamento com Deus ou da ausência do relacionamento. O que adianta? Jesus falou, de que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Alma, regala-te, alma, goza. E aí ele diz, louco, certamente essa noite pedirão a sua alma. O que nós precisamos ter? Nós precisamos nessa noite reaquecer o nosso coração. Eu sinto que essa noite é uma noite de reestabelecer princípios, reestabelecer valores, reestabelecer alianças. Não se esqueça, nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus tem falado ao nosso respeito. Só que as pessoas elas pensam o seguinte, vamos lá, quem está comigo fala eu. Quem aqui já ouviu dizer assim, quem tem promessa de Deus, vamos lá, você vai completar. Quem tem promessa de Deus não? Não, fala mais alto aí, vai. Quem tem promessa de Deus não? Morre sim. Moisés tinha uma promessa de Deus. Moisés tinha uma promessa de entrar na Terra Santa. Mas o que acontece com Moisés? Lá em Meribá, diante da agonia, quantas pessoas começaram a pressionar Moisés, quantas pessoas começaram a falar muito na cabeça de Moisés, aquilo começou a cansar Moisés. E à medida que Moisés foi se cansando, à medida que ele foi se fatigando, à medida que ele foi ficando irado com aquela situação, o que ele fez? Ele vai lá e ele toma uma atitude errada, ele pega a vara e ele fere a rocha 2 vezes. A rocha tipifica Jesus. Jesus não vai ser ferido 2 vezes, porque o seu sacrifício ele é pleno, basta uma única vez, para que todas as coisas sejam mudadas pelo poder do seu sangue, pelo poder da sua presença, pelo poder da sua atmosfera, pelo poder das suas palavras, pelo poder da sua visão, pelo poder das suas promessas. E o que isso nos ensina? Em momentos de adversidade, em momentos de pressão, em momentos de muitas vozes, a Bíblia diz, no mundo há muitas vozes, mas nenhuma delas tem sentido. Você precisa começar a discernir quais vozes você tem ouvido. E aí Moisés vai lá, fere a rocha 2 vezes, perde a promessa. E Moisés morre sem entrar na Terra Santa. Por isso é necessário fazer aquilo que Deus falou para Josué. Josué, seja forte e corajoso. Deus falou, Josué, existe uma promessa, mas seja forte, seja corajoso. Ei, seja forte, seja corajoso. Você nessa noite, para 2021, seja forte, seja corajoso. Você para 2021, não se esqueça das verdades de Deus, mas esteja posicionado em relação a essas verdades. Porque é isso que muda as áreas da sua vida. Eu trabalho com desenvolvimento, com treinamento, capacitação.
Mas eu posso dizer para você que existem duas coisas que treinamento nenhum do mundo vai entregar. Existem duas coisas que nenhum grande treinador vai conseguir mudar na sua vida. Existem duas coisas que o único que pode mudar chama-se Espírito Santo. Significa caráter e personalidade. O caráter e a personalidade só podem ser mudados em Deus. O caráter e a personalidade só podem ser mudados em Deus, no propósito. Eu sinto que nessa noite Deus está chamando você para que você possa reestabelecer propósitos. Porque tem pessoas aqui que oravam muito, hoje não oram mais. Tem pessoas aqui que jejuavam, hoje já não jejuam. Tem pessoas aqui que subiam no monte, já não sobem mais. Mas Deus está querendo resgatar com você a essência dessas pequenas coisas, porque elas que constroem grandes coisas. Restabelecer princípios. Provérbios diz, sobre tudo que deve guarda o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. A grande verdade é que nós precisamos pedir a Deus que guarde o nosso coração. Não é você ficar pedindo só bênção para 2021. Começa a pedir, Senhor, guarda o meu coração. Senhor, guarde as minhas intenções. Senhor, faz a diferença na minha vida. E é claro que existem pessoas que têm passado por grandes lutas. Mas a boa notícia é que sempre grandes lutas, elas são um prenúncio de grandes vitórias na sua vida. Vamos lá, quem está comigo, fala eu. Quem aqui acha a história de Jó bonita? Fala eu. Quem acha a história de Jó bonita, gente? Quem acha a história de Jó linda? Fala eu. Sabe por que você acha a história de Jó bonita e linda? Porque você conhece o final da história. A grande verdade é que você olha para a sua história e você não consegue ainda ver beleza na sua história. É porque você não conhece o final, mas Deus conhece o final da sua história. Porque está escrito lá em Salmo 139. Ainda quando eu era uma substância informe no ventre da minha mãe, tu me teceste, e todos os meus dias foram escritos e determinados, antes que cada um deles existisse. Deus sabe o seu final, mas a grande verdade é que você pode mudar também o curso da sua história. Deus, Ele não te colocou em modo automático, Ele está aqui hoje, nessa noite, o Espírito Santo está aqui nessa noite hoje, para trazer convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E para que a partir disso você possa restabelecer a sua conexão com o Pai. A grande verdade é que nós nos preocupamos demais com as coisas desse mundo. E nós nos esquecemos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós esquecemos das promessas. Existem pessoas aqui que estão atrás da próxima promessa. Você não precisa de uma próxima promessa. Você só precisa de atitude para cumprir as promessas que Deus já fez ao seu respeito. E isso começa a mudar a sua atmosfera. Isso começa a mudar a sua linguagem. Isso começa a mudar a sua inspiração. Deixa eu te dizer uma coisa. 2020 foi um dos anos mais sensacionais para a minha vida. Porque foi um ano que eu pude compreender uma coisa. Michel, uma coisa que eu pude compreender em 2020. Pastor Jarley, uma coisa que eu pude compreender nesse ano é que Deus me chamou para ser uma pessoa de propósito. Eu tenho que andar de propósito em propósito. Porque a vida do cristão é assim, é de propósito em propósito, é de fé em fé, é de glória em glória. E aí você vai ver cumprir na sua vida a palavra de Provérbios 4:28, porque a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Que você possa, nessa noite, se conscientizar. Fale comigo, eu estou no processo. Que você possa entender, no processo Deus te transforma, no processo Deus te molda, no processo Deus te cura, no processo Deus te direciona, no processo Deus te orienta, no processo Deus te aponta para o seu destino. Mas a verdade é que, muitas vezes, nós estamos perdendo a fé. Não é o momento de você perder a fé. É o momento de você restabelecer a fé. É o momento de você restabelecer, porque a palavra diz que a fé é a certeza de coisas que não se veem e a convicção daquilo que se espera. Que nessa noite você possa passar por uma transformação. Que nessa noite você possa ser convencido pelo Espírito Santo das mudanças mais internas que você precisa na sua vida, a fim de que você possa cumprir o propósito original de Deus para a sua vida. Porque não dá mais. Fale comigo, não dá mais.
Fala mais alto, não dá mais. Ei, 2021, Deus vai começar a bater aquelas pessoas que não têm identidade. Porque isso não glorifica o Pai. O que glorifica o Pai é a essência original. O que glorifica o Pai é a identidade, a sua originalidade. Porque Jesus foi, é e será tão poderoso, porque Ele tinha convicção do seu propósito. Ele disse assim: eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, por isso o meu testemunho é verdadeiro. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu estou indo, por isso o meu caminho, o meu processo é verdadeiro. Que você possa assumir a sua identidade. É necessário que você nessa noite comece a quebrar a capa. É necessário que nessa noite você comece a largar as máscaras que te impedem de se transformar aquilo que Deus falou ao seu respeito. E eu preciso de verdade, de uma atitude. Eu aprendi uma coisa esse ano que foi poderoso para a minha vida. Eu aprendi uma coisa e faz muito sentido. Tem 30 anos que eu caminho com Jesus. Eu pude entender uma coisa que inclusive até a própria física, ela comprova isso. O que eu aprendi esse ano é que Deus não age, mas Deus reage. Ei, Deus não age, Deus reage. Deus reage às suas atitudes, Deus reage às suas orações, Deus reage ao seu quebrantamento, Deus reage ao seu posicionamento. Ei, não importa o que você fez até agora, não importa como você começa, mas o que importa é como você termina. Então termine bem, ei, vá na direção da sua jornada. A grande pergunta que eu sempre faço para Deus, sabe qual é? Senhor, será que eu estou me esvaziando daquilo que o Senhor colocou dentro de mim? Porque eu não posso, eu tenho duas opções na vida. Isso está na palavra. Deus falou: eis que eu coloco diante de ti a morte e a vida. Aconselho-te, pois, que escolha a vida. Ele te dá um conselho, mas ele não te obriga. A grande verdade é que existem duas formas de você viver a sua vida. Existe uma forma de você viver a sua vida em escassez, ou você viver a sua vida em abundância. Existe uma forma de você viver a sua vida não acreditando. E existe a forma de você viver a vida acreditando. Eu posso viver a vida sem fé. Eu posso viver a vida com fé. Eu posso viver uma vida sem Cristo. E eu posso viver uma vida com Cristo. Só que a plenitude só existirá nele. Você pode buscar todas as coisas, mas sempre existirá um vazio dentro do homem que é do tamanho de Deus. Que muito mais do que você simplesmente declarar 2021. Lógico que existe poder na palavra. O texto de Tiago, capítulo 3, ele fala a respeito da língua. Ele fala que a língua ela é um pequeno órgão que pode colocar em chama toda a existência humana. Existe poder na língua. O poder da vida e da morte estão na língua. Então você precisa começar a declarar coisas diferentes ao teu respeito. Você precisa começar a declarar coisas novas ao teu respeito. Eu gosto de um texto que diz: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então Deus quer que você se apegue às verdades que Ele já falou a teu respeito. Verdades que estão na Bíblia, promessas que estão na Bíblia. A grande realidade é que por vezes a gente valoriza muito mais uma irmã que ora e revela do que a Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca na minha vida fui atrás de alguém que ora e revela. Porque se Deus quiser falar comigo, eu não tenho que ir atrás dessa pessoa. Ela vai ter que me encontrar, porque senão Deus não está querendo falar comigo. Vai buscar, meu amigo, vai buscar em Deus, vai buscar na palavra. A pergunta é, respira aí. Mas não precisa responder não, essa é só para você, tá? Quantas vezes você já leu a Bíblia na sua vida? Existem coisas que você precisa resgatar nessa noite. Nessa noite você precisa resgatar o amor. Nessa noite você precisa resgatar a verdadeira essência. Nessa noite você precisa resgatar a alegria de ser crente. Resgatar a alegria da salvação. Resgatar a alegria de estar entre irmãos. Um dia desses, eu recebi lá em casa um grupo de pessoas, foram vários grupos, foram chegando lá em casa, um grupo chegava, um grupo ia embora, chegava a gente e ia embora.
Resumo da história. Eram 3 horas da manhã e nós estávamos sentados na mesa. Aquele dia, pastor, foram 7 garrafas de café. 7 garrafas de café, e o assunto que nós mais falávamos era a respeito de Deus. Porque a Bíblia diz, a palavra diz, as más conversações corrompem os bons costumes. E a palavra diz, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor há, nisso pensai. Salmo 1 diz, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor. Você precisa meditar na lei do Senhor, você precisa ruminar, você precisa aprofundar. Chegou um tempo, 2021, não é hora mais de você ficar no raso, porque Deus não quer para 2021 pessoas rasas, Ele quer pessoas profundas, que você possa sair da borda, que você possa se lançar, porque o Espírito Santo, Ele é como um mar, quanto mais fundo você vai, mais bonito Ele é. Que hoje, muito mais do que buscar, talvez você veio aqui querendo buscar respostas. Eu posso te dizer que as suas respostas estão em Deus. Ele conhece o íntimo do seu coração. 2021, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem com que haveis de comer e nem de vestir. Olhai para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua riqueza e glória se vestiu como cada um deles. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste que está nos céus. Deus tem boas medidas para vocês. Deus tem boas medidas para essa igreja. Deus tem boas medidas para essa igreja. Deus tem um caminho novo para essa igreja. Deus tem um direcionamento novo para essa igreja. Deus tem coisas novas, porque quando Ele quer fazer coisas novas, Ele mexe em estruturas. Quando Ele quer fazer coisas novas, Ele mexe de maneira profunda. Quando Ele quer fazer coisas novas, Ele levanta quem não era. Faz aquelas pessoas que acreditavam que não seriam se tornarem. E eu creio que 2021 é um ano no mundo, é um ano de mudanças de posições. Eu acredito que Deus vai pegar pessoas arrogantes e soberbas e vai abater essas pessoas. E Deus vai trazer para a excelência aquelas pessoas que professam o nome do Senhor. Nossa, eu acho que isso aí deveria te empolgar um pouco mais. Vamos lá, quem está comigo, fala eu. Quem vai estar alinhado para 2021, fala eu. Quem quer avançar em 2021? Quem quer crescer? Quem quer alcançar o melhor de Deus? Quem quer andar na direção do Espírito Santo? Quem quer estar numa nova unção em 2021? Só que para isso é necessário que você quebre os odres velhos, quebre os vasos velhos, porque não se coloca vinho novo em odres velhos. Uma nova unção requer uma nova capacitação, uma nova unção requer um novo posicionamento, uma nova unção requer uma nova postura de vida, uma nova unção requer que você se levante hoje nessa noite e que você faça a diferença, que você reaja àquilo que Deus está falando com você nessa noite, porque você não veio aqui por acaso. É necessário que você reaja. Eu fico imaginando no céu. Ei, eu que estou aqui na terra, quando eu olho uma pessoa morta, eu olho para... Tem gente, pastor de Arley, que eu olho assim e falo assim, meu Deus do céu, isso aí acho que não vai de jeito nenhum. Como é que Deus vai agir através de pessoas mortas? Tem gente que parece que morreu aos 20, vai ser enterrado aos 80. Shhh. Eu sinto que está leve aqui essa noite. Quando as pessoas olham para você, quando elas olham para a sua atitude, quando elas olham para a sua energia, quando elas olham para você trabalhando, quando elas olham para você arrumando a sua casa, quando elas olham para você numa conversa, será que elas veem Deus na sua atitude? É hora de você se levantar, é hora de você se posicionar, é hora de você estabelecer mudanças. Eu acredito muito que 2021 é um tempo de ainda mais mudanças. Eu não creio, gente, que 2021 vai ser assim, uau, acabou tudo, não tem mais Covid. Amigo, se Covid sumir, vai vir outra coisa. Porque isso é bíblico, porque está na Bíblia. Estamos caminhando cada vez mais rumo ao ápice. Estamos caminhando cada vez mais rumo ao ponto final. Então não tem como você falar que vai melhorar lá no final. É claro que eu acredito que aqueles que estiverem posicionados em Deus, esses serão guardados.
Se você estiver posicionado em Deus, ei, vai ser como no Egito. Você vai ungir os umbrais da sua porta e da sua janela. E o anjo da morte não vai passar na sua casa. Mas é necessário que você tenha uma atitude. Eu creio que nessa noite, e agora eu entendi tudo, pastor Jarley. Eu entendi porque aquele evento dos 300 não aconteceu no final de novembro. Não foi por causa de eleição, porque qualquer um poderia ter lembrado da eleição. Não aconteceu, sabe por quê? Porque Deus quer pessoas posicionadas para 2021. E aqueles que serão os 300, serão pessoas capacitadas, serão pessoas alinhadas, porque Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. E eu tenho um compromisso com vocês. Eu tenho um compromisso com vocês, um compromisso de transformação, um compromisso de mudança. Eu falei para o pastor Jarley, falei, pastor, eu preciso, vamos lá, fale comigo, atitude. Eu falei assim, pastor, é o seguinte, eu trouxe o meu livro, traz algum aí, Michel, só para mostrar para o pessoal. Eu trouxe o livro hoje, tá? Lançamento do livro aqui em Goiânia, livro Além da Capa. Esse livro, eu falo muito sobre, fale comigo, além da capa. Esse livro aqui te ensina a assumir a sua identidade. É um livro que é um manual de assumir a identidade pessoal, de fazer você alcançar o seu destino, o seu propósito. E quando eu trouxe esse livro aqui, inclusive, isso aqui foi um projeto que veio na pandemia. Eu sou um cara muito elétrico. Eu jamais teria parado para escrever se não tivesse tido o Covid. Aí veio o Covid, aí um dia eu vendo meus filhos andarem de bicicleta na praça, e eu mandando áudio para o pastor Jarley, pastor, é o seguinte, tive uma ideia do livro, e o que o senhor acha? Foi a primeira pessoa que eu perguntei. Palmas para ele, gente, palmas para o pastor Jarley. Ele falou, meu irmão, isso aí é o que faltava, você tem que fazer esse livro. E eu fiz esse livro. Isso aqui é um manual, fale comigo, manual de identidade. Eu tenho certeza que esse livro, se você colocar em prática, ele vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza. E aí eu falei para o pastor Jarley, pastor, como eu tenho um compromisso, e eu vou vir aqui no dia dos 300 para dar aí 6 horas de treinamento para vocês, eu vou ofertar isso na vida do pastor Jarley e nessa igreja. Porque eu acredito no poder da semente. E eu falei para ele, pastor Jarley, eu vou lá, vou fazer esse treinamento com os 300. E aí a gente trouxe o livro hoje, e além do livro, todos que comprarem o livro, todos que adquirirem o livro, vão ganhar o acesso a uma ferramenta nossa de perfil comportamental. Essa ferramenta quem usa? A Google, a Apple, a Microsoft, a Disney, o Exército Americano, a Chevrolet, a Texaco. As grandes empresas do mundo usam isso. É um manual interno. Gente, é um negócio assim extremamente poderoso. Vocês vão receber pelo WhatsApp o link, vão preencher esse link, vai sair um resultado e nós teremos um momento de 2h30, onde uma pessoa da nossa equipe vai falar para vocês o resultado desse relatório. Isso vai acontecer amanhã, das 20 às 22h30, ou na próxima segunda-feira, das 20 às 22h30. Então você está recebendo um baita de um presente. Só para vocês terem uma ideia, essa ferramenta, a gente paga ela em dólar. Tem pessoas que contratam essa ferramenta, esse primeiro nível, tá? Só o primeiro nível da ferramenta. Tem pessoas que contratam o primeiro nível da ferramenta e investem R$800. Você está ganhando isso. Mas isso são para as pessoas que adquirirem o livro. Sabe por quê? Fale comigo. Sabe por quê? Porque você tem que dar valor às coisas que você recebe. Porque senão você não vai valorizar. Se eu simplesmente falar assim, eu quero dar isso para todo mundo, as pessoas não vão dar valor. Porque isso é a essência humana. Então nós precisamos disso. Lá no final, o Michel está lá para você fazer a aquisição do livro, e ele vai pegar os seus dados para que você possa receber também essa ferramenta que eu tenho certeza que vai descortinar, vai mudar a sua vida, vai te dar ferramentas. Ei, nós precisamos de ferramentas que sejam poderosas ao nosso processo de transformação. E aí você começa a alinhar coisas naturais. Paulo dizia, o homem natural discerne as coisas naturais, o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Você precisa então de uma capacitação natural e você precisa de capacitação espiritual. Se você tiver somente uma capacitação espiritual, mas não tiver o natural, que é a atitude, as coisas não vão acontecer. Então eu preciso de começar a criar a atmosfera. Eu acredito que nós criamos a nossa atmosfera.
Eu acredito que todos nós criamos a nossa atmosfera, nós geramos o nosso ambiente. Todas as vezes que você chega em um lugar, você percebe um ambiente. Existe ali uma nuvem, existe uma atmosfera, existe uma unção, existe ou não existe a presença. Então faça a diferença, que você possa nesse 2021 realmente alinhar o seu coração, que você possa rever os seus caminhos, que você possa olhar para dentro, e que você ao olhar para dentro possa descobrir quais são as verdades de Deus para a sua vida. Não apenas olhar para dentro, mas começar a ter uma atitude diferente. Às vezes a atitude que você precisa mudar é dentro da sua casa. Às vezes a atitude que precisa ser mudada é na conduta de você marido com a sua esposa e de esposa com o marido. Porque todas as vezes que você tratar a sua mulher da forma como você trata, ou tratar o seu marido da forma como você trata, você precisa perguntar: se fosse Jesus, faria desse jeito? Alinhar. Fale comigo, alinhar. Fala mais alto, alinhar. Alinhar para crescer. Alinhar para romper. Chegou o momento de você realinhar seu 2021. Ei, seu 2021 começou nesses dias. A grande realidade é que a palavra de Deus diz: lança o seu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás e não saberás em qual medida. Então comece a plantar tudo aquilo que você quer colher em 2021. Comece a plantar atitudes diferentes. Pague um preço diferente. Aquele que orava, volte a orar. Aquele que jejuava, volte a jejuar. Aquele que pagava um preço, volte a pagar. Faça propósitos com Deus que você ainda não fez. A pergunta que você precisa se responder em 2020: qual foi o propósito diferente que você fez com Deus? Eu fiz uma coisa esse ano, pastor Jarley, que eu nunca tinha feito. Veio esse negócio de pandemia, Covid, etc. e tudo mais. Eu falei: cara, eu vou fazer um propósito. Eu vou fazer um propósito de 40 dias no monte. Eu vou subir 40 dias. Porque eu falei: eu preciso de buscar algo novo. Eu preciso buscar uma ideia nova. Eu preciso buscar um direcionamento novo. Eu não posso ficar aqui, como disse Paulo em uma das suas cartas: quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras vãs de sabedoria humana, mas revestidas do Espírito Santo. O que você precisa na sua vida, fale comigo, o que eu preciso na minha vida é o revestimento do Espírito Santo. Então é você se revestir da armadura de Deus. Revista-se da armadura de Deus, para que você possa voar em 2021. A fim de que as pessoas, quando olharem para a sua vida, quando vier o problema, quando vierem as crises, quando vierem as situações, que você possa ser alguém tão alinhado com Deus, ao ponto de confundir a vida das pessoas. Porque as pessoas vão olhar: meu Deus, o mundo está assim, mas a vida daquela pessoa está avançando. A coisa está desse jeito, mas na casa dela esse mal não chegou. A coisa está dessa maneira, mas eu sinto que existe algo diferente na vida dessa pessoa. E pessoas vão começar a chegar até você para entender o que Deus tem feito na sua vida. E você passará a ser um testemunho daquilo que Deus fez através da sua vida e poderá fazer na vida de outros. Em Apocalipse, tem uma referência que diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que eles deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Em muitas situações, o seu testemunho vai ser a maior mensagem. Não deixe passar, não deixe passar. Eu sinto que nessa noite, situações estão vindo à existência. Diálogos internos estão sendo gerados. Pensamentos estão sendo produzidos, ideias estão sendo conectadas, reflexões estão vindo à existência. Que você não enterre isso que Deus está fazendo florescer. Eu creio que uma das piores coisas que pode existir na nossa vida é quando nós perdemos o tempo da oportunidade da visitação de Deus. Não percais o tempo da oportunidade da visitação.
Deus está te dando nessa noite um tempo de oportunidade. Deus está te dando nessa noite um tempo de oportunidade onde Ele vai te visitar. Onde Ele vai renovar dentro de você a esperança. Onde Ele vai renovar dentro de você a graça. Ele vai renovar o favor. Ele vai renovar os sonhos. Existem pessoas aqui que precisam voltar a sonhar. Deus está aqui nessa noite. O Espírito Santo vai produzir aqui um renovo em sonhos. Eu creio que nessa noite destinos poderão ser mudados. Destinos precisam ser mudados. Ei, eu acho que você não entendeu. Destinos podem ser mudados. Você não consegue compreender o poder da palavra. Ei, Deus criou o mundo pelo poder da palavra. Ele disse: haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. Deus criou por meio da palavra, que você possa criar pelo meio da palavra o seu 2021. Comece a alinhar: Senhor, que em 2021 que eu seja um servo fiel, que em 2021 que eu ande na tua presença, que em 2021 eu seja a carta viva, que em 2021 eu seja a própria mensagem, que em 2021 vidas sejam alcançadas através daquilo que o Senhor fará na minha vida. Ei, bendito eu serei na cidade, bendito eu serei no campo, bendito será o fruto de todo o meu trabalho. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, prosperarei. Aonde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Bendito eu serei, eu serei cabeça e não cauda, estarei por cima e não por baixo. Aprenda a declarar a palavra. E você vai ver a mudança chegar. Que a mudança chegue na sua vida. Você já imaginou chegar no ano que vem, o último dia aqui do Profetizando, pastor Diarley, as pessoas contarem o testemunho, só um dia de testemunho, de coisas grandiosas que Deus fez ao longo de 2021. Porque as pessoas querem ver uma igreja viva, elas querem ver uma igreja avivada, mas não uma igreja vazia. Nós não podemos ter motivações vazias. Nós precisamos conectar o nosso coração ao coração do Pai. Nós precisamos conectar a nossa essência. Para que todo esse cenário venha a acontecer. Para que o novo dia venha a surgir. Para que o amanhã possa surgir. Para que aquele choro que dura uma noite, ele logo passa, porque a alegria virá pela manhã. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será vos levantar de madrugada, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Muitas vezes eu peço para Deus, para reavivar o poder da palavra. Porque quando eu li a Bíblia a primeira vez, eu fui altamente impactado. Quando eu li uma segunda vez, eu fui altamente impactado. Mas aí chega um tempo da sua vida, que se você não estiver alinhado com Deus, você lê aquilo e parece que nem faz mais efeito na sua vida. E tem tantas pessoas trocando tesouros celestiais. São pessoas que têm trocado a salvação pelo prato de lentilha. Têm trocado aquilo que mais vale por aquilo que não vale. Ei, preste atenção. Entenda uma coisa, nem tudo aquilo que reluz na sua vida é ouro. Comece a buscar coisas sustentáveis. Comece a buscar coisas que edificam. Comece a buscar coisas que produzem vida. Para que você possa morrer vazio. Que você não possa morrer cheio daquilo que Deus colocou na sua vida. Mas que você possa se esvaziar do seu propósito. Se esvaziar dos seus talentos. Se esvaziar das suas atitudes. Se esvaziar do seu testemunho. Que você possa ser uma pessoa que possa fazer, como Paulo disse, correr firmemente a carreira que vos foi proposta. Eu creio nesse Deus poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que transforma todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então que você possa trabalhar dentro de você. Ore, peça a Deus, sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. E me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Porque em muitos momentos da nossa vida,
nós tomamos decisões emocionais, nós tomamos decisões que estão desalinhadas com a vontade de Deus. Por isso nós temos que tomar cuidado. A palavra diz que o coração do homem ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Guarde o seu coração. Guarde a sua mente. Quando ele fala de coração, ele não está falando do órgão que pulsa no seu peito. Quando ele está falando de coração, ele está falando da sede das suas emoções. Ele está falando da sua mente. Porque as coisas começam na mente. As coisas começam na mente. Você começa as coisas na mente. Por isso que Jesus, lá em Mateus 5:28, ele diz: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Sabe o que ele está dizendo? É que você produz, o adultério ele é produzido dos pensamentos. As coisas erradas são produzidas no pensamento. Então guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Eu tenho certeza que você vai arrancar aplausos celestiais quando você fizer essa mudança. Porque o que eu sempre digo é, não adianta nada você ser aplaudido aqui embaixo na terra, se você não estiver sendo aplaudido no céu. Que tudo aquilo que você faça, que 2021 seja o ano de você fazer o seu melhor. Que em 2021 seja o ano de você expressar a verdade, a grandeza de Deus. Que em 2021 você possa expressar Deus através das suas palavras, através das suas atitudes, através dos seus comportamentos, através do seu trabalho, através dos seus negócios, através da sua profissão, através do servir na igreja. Que Deus possa ser visto nas suas atitudes. E tudo isso fará com que esse exército de 300 multiplique. E que esses 300 possam alcançar outras vidas. Você já parou para pensar? Alcançar vidas que não seriam alcançadas se você não se levantasse. Eu queria que o pessoal do louvor viesse aqui. Para que fosse feito agora nesse momento algo profético, algo que vai reconectar você à sua essência, algo que vai reconectar você ao Criador, algo que vai fazer você rever as suas atitudes, algo que faça você rever os seus planos, algo que faça você de fato olhar para dentro, algo que possa produzir em você em 2021 as mudanças que você precisa para que você possa de fato alcançar o seu propósito, para que você possa alcançar o seu destino. Que através dessa ministração, que cadeias quebrem, que grilhões quebrem, e toda aquela altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, que ele caia. Que corações sejam alcançados, que vidas sejam alcançadas. Que o poder de Deus possa transformar a sua vida. Ei, e que hoje, nessa noite, você possa ser marcado. Que Deus hoje possa marcar a sua noite. Que você, a partir de hoje, que você nunca mais se esqueça de 15 de dezembro de 2020. O ano aceitável do Senhor. Um momento de conectar. Nesse momento eu quero que você se coloque de pé, que você feche os seus olhos. E que você deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Que o Espírito Santo possa trabalhar nas suas emoções. Que o Espírito Santo possa ministrar transformações. Que o Espírito Santo possa ministrar mudanças. Que aquilo que você veio buscar nessa noite, que você encontre. Que muito mais do que palavras, você possa encontrar o verdadeiro Pai. O Pai das luzes, em quem não há sombra de variação de mudança. A rocha inabalável, a torre forte, a nossa cidadela, o socorro bem presente na tribulação. Olharei para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, que criou os céus e a terra. Apagou, ali estávamos, o Salvador, seu corpo lá na cruz. Feche os seus olhos, se entregue. Seu sangue derramou
Não faça desse momento um momento comum. O peso do pecado. Não faça desse momento um momento comum. Ele levou, Não perca o tempo da oportunidade. levou, Não perca o tempo da oportunidade da visitação. levou. É um momento de reconexão. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, e pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluias. Queridos, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor este mês de outubro de 2021. Eu quero que você feche os seus olhos aí, vamos consagrar o Senhor. Se você quiser vir aqui à frente,